Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu tinha comentado que eu ia resumir Game of Thrones faz muito tempo, mas Game of Thrones não é fácil de resumir. Então eu achei o melhor método. Eu peguei todos os núcleos e vou falar eles na melhor ordem para vocês entenderem. E o total deu uns 4, 5 núcleos aqui. Eu tenho tudo anotado em tópicos aqui do que se eu precisar me lembrar. Mas por enquanto eu vi o mais natural possível. Eu assisti o Game of Thrones na época, mas eu era meio criança, então eu não gostava muito. Tinha muito diálogo, pouca ação. Aí hoje em dia eu gosto muito, se tornou uma das minhas séries amadas. Eu entendo o pessoal que não gosta do final. Também não sou tão fã, mas não acho tão crítico assim, reassistindo como eu assisti. Eu reassisti a primeira temporada e depois fiz a Silvia assistir comigo a primeira temporada de novo, pra ver o que ela achava, se ela tinha achado coisas diferentes de mim. Mas por jeito nós dois achamos a primeira temporada ótima. Uma nota 8, muito eficaz. Poucos defeitos, eu acho que o maior defeito é a atuação do Jon Snow, que é meio. É a atuação de alguns personagens mais coadjuvantes ou não tão importantes, chamado Jason Momoa, que a gente não achou tão legal. Mas o Kit Harington e o Jason Momoa, eles pecam um pouco. A gente achou alguns núcleos meio nada a ver. Mas, no mais, somando, o saldo é positivo. E é muito positivo. Muito positivo no nível bom. Então nós vamos começar pelo primeiro núcleo. O núcleo de Interfell. Um núcleo onde a família era querida pela honra. E um mundo onde não é recompensado ter honra. Como isso quer dizer? Vamos apresentar o pessoal do melhor jeito. Edward Stark, interpretado pelo. Ele fez o famoso filme aí do Senhor dos Anéis. Não lembro quem ele interpreta no Senhor dos Anéis, literalmente. Não consigo lembrar agora de cabeça. Quem? O Boromir. Como se eu tivesse olhado o Senhor dos Anéis para lembrar quem era. Eu li os livros e, sinceramente. Vocês já perceberam que quem vai ficar com a saga de Senhor dos Anéis é a Sylvia, né? Se ficar comigo. E... Bom, nós vamos chamar ele de Ned Stark. Ele é chamado bastante na primeira temporada de Ned Stark. Ele é um dos protagonistas da primeira temporada. É um pai, é honesto. Ali ele já é apresentado pra gente, né, depois da primeira cena que aparece os mortos, né, vivos no gelo. Apresenta essa mística. Aí na primeira cena da temporada é apresentado pra gente o mistério que vai percorrer até o final. Que é mortos levantam no gelo. Mata todo mundo ali e um sobrevive, consegue fugir. E nós apresenta o Ned Stark. Ele ali é um lord em Winterfell, né? Ele que comanda tudo ali, ele comanda o norte, né? Ele fala que o inverno está chegando, a longa noite está vindo com o inverno, que nos é apresentada essa mística aqui logo de começo, que é o importante. E ele mata o cara que falou que viu mortos-vivos, né? Por ser uma lenda da qual o pessoal não gosta muito. E logo eles acham também lobos, lobinhos, né? A mamãe morta e lobinhos ali. E eles meio que criam esses lobos ali como um para cada filho. Só que Jon Snow e o nosso querido Theon Greyjoy não são filhos do Ned. O Jon é um bastardo, ele teve esse Jon Snow com uma mulher quando estava em Porto Real. E o Theon Greyjoy, ele é, bem dizer, um filho criado, mas ele é uma criança que foi meio que enviado ali para um tratado de paz numa época ali. E a história do Theon vai percorrer bastante mais pra frente, mas por enquanto é bom vocês saberem disso, tá? Quando eu trazer as próximas partes, já foi apresentado. Ele é adotado e ele quer provar que tem um valor. E o Theon é muito bom de arco e flecha. O Jon Snow, ele é um bastardo, ele vai pra patrulha da noite, porque os bastardos não são bem vistos em família, né? E ele decide ir pra patrulha da noite, pois ele não tem, né, valor, ele não gosta, ele não é bem tratado pela Catherine Stark. É uma lady ali, é a esposa, né, que foi traída pelo Ned.
E meio que ela não vê o Jon com bons olhos. Eu sei que nos livros ela trata ele bem mais mal, mas na série é meio que ela mantém uma distância, tem uma rusga, sabe? E o nosso querido Jon Snow sabe que os bastardos não são bem vistos. Ele vai para a Patrulha da Noite justamente por não querer ter um filho, não se importar com casamento, amor, essas coisas, mas também para rejeitar o sobrenome, porque na Patrulha da Noite você é importante somente seu primeiro nome, não seu sobrenome. A bandeira, né, a marca dos Starks é os lobos, então mesmo assim o Jon tem o seu lobo, o Tyrion tem o seu lobo, o Robb Stark, que é o filho mais velho, é o filho ali que, bem dizer, o Ned tem mais apreço, né? Ele é o exemplo, resumindo melhor assim. Ele tem também um lobo. A Sansa Stark, uma das personagens que muita gente odeia, eu entendo o motivo, mas eu acho que ela tem o arco dela, não acho tão importante, não tenho ódio, não tenho rusga, também não acho uma super personagem. Aqui no começo ela é aquela garota adolescente que quer namorar o... ele quer namorar o Joffrey porque ele vai ser rei, né? Essa coisa assim, né? Ela é ambiciosa. Mas nós temos a Arya Stark também. A Arya, ela não quer ser uma leite. Ela não quer casar, não quer saber. Ela quer única e exclusivamente ser um soldado, ser um cavaleiro. Só que tem muita pouca mulher sendo bem vista como cavaleiro ali, né? Mas mesmo assim, ela quer. O tanto que ela é muito boa de arco e flecha. E ela, nessa temporada, vai aprender a usar espadas. Aliás, ela ganha uma espada do Jon Snow, que é chamada Agulha, que é uma espada fina. Bem importante isso, porque na segunda temporada vai percorrer bastante. O Bran, ele é um moleque que gosta de escalar. Isso vai ser importante vocês saberem. E também ele tem visões, né? Ele tem um dom de visão, assim. Ele viu um corvo com 3 olhos. Não sei o porquê. Não vou explicar isso. Vou explicar isso durante... Na verdade, eu sei o motivo, né? Porra, eu já li toda a série. Mas eu vou deixar a curiosidade. Esse corvo de 3 olhos é importante para ser os mistérios da série. E temos o Rickson, que literalmente é o irmão mais dane-se da série. Não tem nenhuma mostragem dele aqui na primeira temporada. Ele aparece ali, é dito, é outro filho. E acabou a história dele. Mal é explorado, mal tem fala. Ele não é tão notado aqui de começo. Bom, todo mundo apresentado, família apresentada. E vamos seguir. Os acontecimentos aqui em Winterfell, o importantíssimos são: o Bran, no primeiro episódio, é empurrado da torre pelo Jaime Lannister, que é o Jaime Lannister, deixa eu falar direitinho o nome, que é um dos personagens aí que também vai ser protagonista da série. Ele empurra o garoto porque o garoto viu... Como é que eu falo isso agora? O Jaime estava fazendo atos, né? Namoro, sabe? Namorando daquele jeito intenso com a própria irmã, que é a Cersei Lannister, que a gente vai apresentar em Porto Real. O primeiro episódio encerra assim, eles estão ali, né, cometendo a coisa que fica em sexto lugar, e o garoto viu, o garoto estava escalando a torre que ele sempre escalava, parou ali, viu a cena, aí o Jaime falou, alto, né, o garoto falou, tchau, o garoto cai, e assim acaba o primeiro episódio, e vai percorrer a temporada aí com esse acontecimento. A Catelyn suspeita, ela olha o local e suspeita. O Eddard Stark também acaba, né, entendendo a suspeita da Catelyn, que ela vai até Porto Real para falar com eles, acabam criando essa suspensão aí. Enquanto a Sansa tá lá, tentando se agradar pro Joffrey, a Arya tá lá treinando com o mestre ali que tá ensinando ela a lutar de espada. O Jon Snow segue na patrulha, que daí a gente vai pro outro núcleo dele depois. E o Tyrion tá ajudando lá o Bran, que acorda depois e está paralítico. Ele não mexe as pernas mais, e eu acho que nem os braços também, tá? Se eu não me engano, eu acho que não, porque eu não vejo mais ele mexendo os braços mais pra frente. Literalmente ele se lascou de verde e amarelo. E ali, como ele gostava de andar a cavalo e tudo, o nosso querido Tyrion, né, Lannister, o anão, vai lá, chamado de Duende várias vezes aqui, vai lá e ajuda ele, né,
pega uma cela especial pra ele voltar a andar a cavalo. Eles acabam sendo atacados, acaba tendo uma mulher que morava ali que tá fugindo do norte, que eles são meio que selvagens, acaba meio que atacando o Bran, mas eles matam 2 dos parceiros dela, e ela acaba começando a trabalhar ali no norte pra não ser morta. E ela meio que se apega ao garoto. Bom, o rei Robert aparece aí, né? Aliás, eu adoro a atuação desse cara como rei Robert Baratheon. Ele torna o Ned mão do rei. Porque ele precisa confiar em alguém. O último mão do rei foi morto, não se sabe o motivo. O motivo a gente vai descobrir um pouquinho mais pra frente. E assim, o Ned e o rei têm uma amizade gigantesca. Eles se conhecem, o rei Robert é conhecido, né, se tornou rei porque ele acabou com os Targaryen, matou todos os Targaryens, pelo que ele acha, pelo menos. E o Ned é separado da família, levado para Porto Real. Aqui vem o segundo núcleo, que é Porto Real. Então, seguimos para o próximo núcleo. Em Porto Real, a gente vai se aprofundar na Cersei Lannister. Fria, calculista, disposta a tudo, até a matar, pela família e os seus filhos. E pelo poder. Poder é importante para essa mulher. E vou dizer uma coisa. A atuação dessa mulher é genial. Genial. A atuação dessa mulher é incrível, porque eu tenho ódio dela desde o primeiro momento que eu vejo até o final da série. Puta que pariu. Que mulher filha da puta. Mas, seguindo... temos o Jaime Lannister, literalmente um dos casos onde eu gosto dele, aí eu não gosto, aí eu volto a gostar, aí eu não gosto de novo, aí eu acho ele burro no final. Bom, o Jaime é um cavaleiro lendário, ele matou o Rei Louco, né? Uma facada nas costas, ele é meio que zoado por isso, mas ele matou o Rei Louco, que era um dos Targaryens, que literalmente era um Rei Louco, então você já sabe, o cara fazia desgraça atrás de desgraça. Ele é um dos guardiões dos segredos mortais, um dos guardiões do segredo mortal dos Lannisters, que literalmente ele é um dos que faz parte desse segredo, que é nada mais nada menos que, se os Targaryens eram conhecidos por serem incestuosos, a Cersei e o Jaime olham pra isso e falam: aderimos. Pois é, e tem um segredo após isso. Vamos continuar aqui. Estamos enterrando minado pra falar nessas coisas aqui. Nós vamos conhecer o Joffrey Baratheon, que literalmente é o herdeiro do trono, né? Ele é maldosinho. Só que assim, o Baratheon, cabelinho preto, né? Tem seus aspectos físicos que o nosso querido Joffrey não tem. Ele tem todos os aspectos da mãe e do Jaime Lannister, que é o irmão da mãe. Meia palavra basta. O Joffrey é fruto... O segredo deles ali em Porto Real é que o Joffrey é fruto deste incesto. E também as outras filhas da Cersei também. Todos são do Jaime, nenhum é do Robert. O próprio Robert Baratheon, que venceu a dinastia Targaryen, ele matou todos os Targaryen que ele conseguiu, inclusive as crianças. Esse é o lado complicado, né, desse rei. A luz aqui tá falhando. Acende a luz aqui. E também ele é meio que um rei cansado. Ele é um rei bêbado. Ele é um rei que vive em prostíbulos. Ele governa cansado. Ele tá um pouco se lascando. Ele mal aparece ali sendo responsável. Então o reinado dele é bom. Ele mantém a paz nos 9 reinos. Mas ele é um rei meio ausente. E principalmente não é um pai tão bom assim. Meio que o Ned acaba governando no lugar dele. Esse é o lado complicado. Nós temos o Peter Baelish apresentado aqui. E o conhecido também como Mindinho. E aqui eu vou ser bem sincero pra vocês. Esse personagem é o personagem mais desgraçado dessa série. Durante os núcleos, durante a gente vai falando aí, vou dizer pra vocês, esse personagem me irrita de tal forma. Por quê? Ele é um personagem, ele é dono dos bordéis ali. Só que ele
né, que em Porto Real os acontecimentos são: o Ned começa a governar no lugar do Robert, e ali vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Só que assim, meio que o governo dele, o Ned Stark, ele é pela honra, ele é pelo certo. E ele descobre que não é bem assim que vai rolar o rolê ali, cara. A Cersei tem os segredos dela, o Robert é meio que dane, se gasta demais, tá devendo pra outros reinos, né? E ali os termos em Porto Real é, mano, a gente trai pelo poder e era isso. Ao tanto que o Ned acaba descobrindo o segredo da Cersei, o fato do Joffrey, e decide contar ao rei. E aí vem a desgraça. Ele acaba falando pra Cersei, por ele ser honrado, por ele ver que a Cersei amava os Sirius, ele dá um aviso pra Cersei: foge antes do Robert voltar, porque ele chegando eu vou contar, dá tempo de tu fugir, e eu não conto que eu mandei tu fugir. A Cersei olha pra ele, pensa assim: trono de ferro, Joffrey. A Cersei literalmente arma uma situação pro Robert, que tava bebendo vinho aqui, ó, caçando javali. Ele toma um golpe do javali, é ferido, vai ali e vai morrer. O Ned não conta, pensando que talvez seja melhor não contar, e o Robert quer deixar o Ned no poder. Só que não dá certo, porque quando ele chega com a carta, a Cersei rasga, o Joffrey se torna rei, antes de ter 18 anos também, a maioridade para eles, e o Ned é preso por crime de traição. Ele negou o rei Joffrey ao trono, foi contra e ele é preso por isso. Então, a público, o Ned se torna um traidor e não a verdade, né? Não é contada a realidade. Bom, o que acontece? Aqui em Porto Real mesmo, eu sei que isso é mais pro final da primeira temporada, mas o núcleo aqui em Porto Real precisa ser dito o que acontece. O Ned, vendo que não tem o que fazer, decide confessar, mentir ali a público, né, em praça pública, que ele realmente ele traiu o rei, ele queria o trono de ferro, achou que poderia trair o rei e tudo e tal. Ele arma isso com a Cersei para ele poder ser voltado para a Patrulha da Noite, né? Ir para a muralha, ser livre, não vai voltar para o norte, vai deixar lá o Robb governando o norte e daí ele vai ser poupado. Isso ele combina com a Cersei. Só que o Joffrey olha para isso e fala: seguinte, eu sou rei, né? A Cersei vê o que ela criou, tá? Ela literalmente, o Joffrey literalmente olha e fala: seguinte, não, as mulheres querem dar o perdão, eu sou homem, ele fala isso, é a palavra dele na série, mas o homem tem que governar com frieza. Ele mata o Ned Stark, que era o protagonista até então da primeira temporada, ao vivaço. Isso é no episódio 9 da primeira temporada. Não termina a temporada aí, tem mais um episódio depois disso. Ele cortado a cabeça dele ao vivaço em praça pública, na frente da Arya, na frente da Sansa. E a Sansa desmaia. A Arya, um dos caras que veio da Patrulha da Noite ajudar, né, conversar com o Ned, eles cortam o cabelo dela e fala que ela vai ser um menino e manda ela vazar dali pra ninguém pegar ela. Tem todo o rolê, o cara que tava ensinando ela a lutar de espadas acaba sendo morto ali por defender a Arya. E tem uma briga franca, uma luta bem boa do Ned contra o Jaime Lannister. É uma luta bem equilibrada, só que os soldados do Jaime acabam atacando a perna dele ali também. Isso é bem antes, tá? Mas vale a pena comentar que as coreografias de Game of Thrones de briga de espada é muito bem gravada, muito bem coreografada. Parece real que aquilo lá vai te matar de vez, tá ligado? Eles conseguem transmitir a época ali, é muito bem gravado. É a HBO, né? E aqui termina o núcleo de Porto Real, com esses acontecimentos todos. E ali a gente descobre que em Porto Real a honra é a fraqueza. E nós vamos, deixa eu virar aqui para os meus tópicos, para a muralha. A muralha, a muralha. A muralha. A muralha é complicado. A muralha a gente tem o Jon Snow, a gente vai pro núcleo dele, que rola aí durante esses núcleos de Porto Real e os núcleos de Interfell. Ele tá cansado, ele vai lá pra. Ele é visto como um bastardo, então ele decide ficar lá na Patrulha da Noite em busca de respostas. Algo que ele queira ser, algo que ele venha a ser. Conhecendo lá também o Benjen Stark, que é tio dele, que trabalha na Patrulha da Noite. Ele é o tio do Jon Snow. E bem dizer,
ele acaba indo patrulhar, né? Tem esse rolê, eles patrulham, né? E ali ele também conversa com o Tyrion. O Jon, ele acaba descobrindo que o Tyrion explica pra ele que os bastardos na Patrulha da Noite, o pessoal na Patrulha da Noite, os criminosos na Patrulha da Noite, todos eles são irmãos. Ser um bastardo é a mesma coisa que ser um criminoso. Vocês entenderam quão meio que ríspido é isso aí. Porque os criminosos são rejeitados e os bastardos também. Então, meio que na Patrulha da Noite não importa se tu é criminoso, se tu é assassino, se tu é isso, se tu é aquilo. Não importa se você é bastardo, se o seu sobrenome não importa, não importa se tu é rico, tu entrou lá, todos são teus irmãos, tu luta pela muralha e acabou. A muralha tá ali para defender os 9 reinos, do que tem de fora. Ela separa as coisas, então ela meio que trabalha para todos os reinos. O Bed Stark some, ele desaparece numa patrulha da noite e levanta suspeitas. A gente tem o Samuel Tarly, o Sam, que é um gordinho, muito simpático, muito legal, e que acaba sendo fraco. Ele não luta direito, ele não é um cara de ataque, mas ele é muito inteligente. E o Jon acaba se tornando amigo dele. E eu vou dizer pra vocês, tá? Aqui é uma dupla carismática. Se o Jon Snow não funciona, o Samuel Tarly funciona pra caramba. É muito legal os diálogos dele. O Samuel Tarly fala, você já viu uma garota? Você já beijou uma garota? Porque o Samuel Tarly nunca teve isso. Ele é rejeitado pelo pai, o irmão dele é super bem visto, a mãe protegia ele de tudo. E o pai meio que falou, seguinte, tu é meu filho mais velho, tudo e tal, só que eu odeio você. Ou tu vai pra Patrulha da Noite, ou do nada tu vai amanhecer morto. E o Samuel Tarly vazou do reino e foi pra Patrulha da Noite. Ele era humilhado e o Jon acaba juntando um grupo ali, né? Os criminosos mais mal vistos, né? O pessoal, ele é o grupinho dos rejeitados. E o Jon se torna o líder dos rejeitados. E eu adoro as conversas deles. Tem uma cena que eles estão limpando ali o local. E ele vai perguntando como é que é uma moça, se ele já beijou uma moça, o que ele sentiu. Daí tem umas conversas meio que o Jon fala, a gente vai ter que fazer isso, isso, isso. E o Samuel Tarly olha pra ele, tá, tu faz a força. Eu não sou forte. Meio que tipo, ele é um sincerão, super inteligente. E é um garotinho assustado. E eu vou te dizer, é o núcleo mais humano da muralha, é o Sam. Nós temos o Theor Mormon, que é o Lorde Comandante. Ele é o cara que manda ali na Patrulha da Noite. Super experiente, também cansado, e meio que vê um brilho no Jon. E torna o Jon o seu assistente pessoal. E meio que ele acredita, ele vê potencial no Jon para ser o próximo Lorde Comandante. Isso é importante, mas pra frente é super importante. Aqui eu separei um tópico muito legal, que é o Mestre Aemon. O Mestre Aemon, ele é um velhinho ali, que meio que é o cara que cuida dos livros, cuida das coisas, e ele tem um diálogo muito importante com o Jon Snow. E agora que estamos aí, né, com essa série do Cavaleiro do Norte rolando, e vai contar um pouco da história do Mestre Aemon também, outras histórias ali, acho que vai terminar no Rei Louco, não sei onde é que vai, porque se passa depois, né, de Casa do Dragão, e tá passando antes de Game of Thrones. Ele é um velho, um velhinho, ele é um velhinho meio esquecido, ele não aparece tanto, ele não é tão destaque. Mas o verdadeiro nome dele é Aemon Targaryen. Ele fugiu, ele rejeitou o trono, fugiu para a Patrulha da Noite, e ele é irmão do Rei Louco, né, do Aegon. Ele fugiu, não quis o trono, o irmão dele assumiu, então ele cortou o cabelo, ficou carequinha, ficou lá na Patrulha da Noite e meio que foi esquecido. Então, que nem eu falei pra vocês, o Rei Robert não matou todos os Targaryen. O Aemon fugiu, abdicou do nome e ficou lá na Patrulha da Noite, nunca mais saiu. E também, daqui a pouco a gente vai ver aí que nem todos os Targaryen morreram. Mas nós temos também o Alias Thorne. Alieser Thorne, não sei como é que fala essa desgraça, o Thorne, que é o mestre das armas. Não gosta do Jon Snow, vai pegar no pé dele. E vai ser um problema aí nas temporadas à frente. Tá? Ele representa o rancor ali na patrulha, ele meio que não é fã, ele vai reunir uma galera pra zoar o Jon Snow, ele tá sempre enchendo o saco do Jon Snow, principalmente do Sam também. Os acontecimentos importantes dessa área aí, a muralha é uma puta de uma muralha mesmo, de gelo, colossal, gigantesca, não tem assim, ó, nada que... Ela separa os 7 reinos do que existe além. 7 reinos, eu falei 9 o tempo inteiro, são 7 reinos. E eu vou ser bem sincero pra vocês, é muito bonito e muito bem feito. Acho que até não acho defeito até agora. A Patrulha da Noite, uma irmandade formada por criminosos, bastardos,
homens esquecidos, a galera aí que não é importante. Eles protegem o reino, custe o que custar, tá? Literalmente, eles são o esquadrão suicida aqui de Game of Thrones. Com o Jon Snow, que é importante mencionar, é que ele se destaca, ele se torna meio que um treinador ali no meio, tem um grupinho dos rejeitados, e, bom, ele também, além das amizades, das coisas, acaba gerando ali um certo destaque, tipo, ele começa a ser ouvido, mais pro final da temporada. Ele tenta fugir quando descobre que mataram o seu pai, pra se juntar com o Robb, né, porque o Robb declara uma guerra, ele tenta se juntar, mas acaba ficando ali na Patrulha da Noite, não sai dali, porque ele fez o juramento. O juramento é ou tu cumpre ou tu morre. Bom, o Beijo Stark que desaparece acaba vindo relatos, eles capturam algumas coisas nas próprias patrulhas que estavam, né, da patrulha que foi, acham um morto-vivo, acham um pedaço, e eles meio que ficam desconfiados, e acaba acontecendo de noite um ataque. Tá ali o Lorde Comandante tá lá, no quarto dele, dormindo, e aquele morto-vivo acorda. Vai lá e, por sorte, o lobo chamado Fantasma, do Jon, acorda e avisa. O Jon salva o Lorde Comandante, matando com fogo esse morto-vivo. E é onde é revelado pra nós que apenas fogo mata esses bichos. Mais pra frente a gente vai descobrir que lâmina valeriana também mata. Mas aqui é a primeira amostra que tem algo sobrenatural além do que está acontecendo para nós. E aqui a gente descobre que a muralha, onde os reis lutam pelo poder, no extremo norte, homens lutam para sobreviver. Porque literalmente tá vindo do norte para a muralha mortos-vivos, e meio que já dá declarado que selvagens também atacam ali. E nós vamos para o próximo núcleo, onde eu vou falar para vocês. Eu falei para vocês que nem todos os Targaryen morreram. Essos. Nada mais, nada menos que nós descobrimos uma das principais personagens aí, Daenerys Targaryen. Vamos lá. Daenerys, uma sobrevivente da dinastia Targaryen, foi derrubada do poder, o Lord Baratheon matou todo mundo. Aliás, eu gostaria muito de ter uma série dessa guerra, sabe, do Lord Baratheon contra os Targaryen. Seria legal. Legal eles reviverem esses spin-offs aí. Ela é vendida para casar com um dos líderes, na verdade, o líder dos selvagens, dos Dothraki, lembra o nome? Dothraki. Khal Drogo, o nosso Jason Momoa. Ela é frágil, ela é inocente, ela basicamente é forçada a casar e forçada... Como é que eu falo isso de um jeito que não cai o vídeo? Forçada, além de casar, a fazer tudo que o casamento exige, se é que me entende. Ela é humilhada, acho que violentada dá pra dizer. E basicamente é isso. A Daenerys é apresentada assim. Foi muito desconfortável pra atriz fazer esse começo, mas logo isso aí tudo vai mudar. Nós também conhecemos o Viserys Targaryen, que é o irmão da Daenerys, que literalmente vendeu ela. É isso aí. O irmão vendeu ela porque ele quer poder. Os Dothraki são um exército muito, assim, ó, violento pra cacete, são fortes, são muitos. E o Viserys vê na Daenerys um objetivo. Vende ela, já que precisa de uma calice, e ele precisa de um exército. Ele negociou e era isso. E, bom, fazendo isso, ele deseja conquistar o Trono de Ferro de volta para os Targaryens. É isso que ele faz. Ele força a irmã a fazer isso porque ele quer conquistar o Trono de Ferro. Khal Drogo, por sua vez, é o líder. Ele tem os costumes dele, só que ele acaba se apaixonando pela Rhaenyra. Meu Deus, eu tô com a Rhaenyra na cabeça. Se apaixonando pela Daenerys. O que acontece? A Daenerys começa a conversar com as outras mulheres ali, né, as Dothraki, o que um homem gostaria, porque ela é super inocente. Então ela aprende a dar uma chave de fogo, de coxa nele. E assim, eles vão se apaixonando, vão se apegando, ela vai domando ele, vai começando a aprender a língua dele. O que acontece? Baby na barriga, ela acaba grávida. Por sua vez, o Khal Drogo acaba gostando somente da Daenerys.
e o Viserys começa a ser o pé no saco. Por sua vez, né, nós conhecemos o Thoros Mormont. O Mormont, ele é um cavaleiro exilado. Ele foi exilado do Westeros e está ali para tentar conquistar a confiança do rei Baratheon de volta. Então ele dá notícias do que a Daenerys está fazendo para o rei. O que acontece? É descoberto, né, que ela está grávida. Eles planejam matar ela e o bebê envenenados. O Ned é contra lá, só que não tem muito o que ele fazer. O que isso acontece? O Mormont acaba se apegando a Daenerys também, vendo que ela é uma pessoa boa. Ela não é o que foi o Rei Louco, sabe? Por sua vez, ele salva a vida da Daenerys ser envenenada, acaba ganhando a confiança da Daenerys também, se apegando a ela e à luta dela, porque ela deseja sim conquistar o Trono de Ferro, é o objetivo dela, só que assim, ela ganha 3 ovos de dragão também, né, que ela começa a sentir que eles dão a vida, assim, ela sente que aqueles ovos não estão, porque é avisado que os ovos não vão eclodir, os dragões foram extintos, mas ela sente algo diferente, e ela bota aqueles ovos no fogo. O Viserys, por sua vez, ficou puto, tá ali, né, vamos lá, né, vamos atravessar esse exército aí, vamos pegar uns barcos, e o Khal Drogo tá tipo, tua irmã é muito boa, tô afim de ficar com ela, você tá me irritando. E o que acontece? O Viserys agride a Daenerys, ameaça tirar o bebê dela na espada e decide pegar ali os, né, meio que pegar os ovos de dragão e vazar dali. O que isso acontece? Ele exige uma coroa. Ele exige uma coroa e exige uma coroa. E o Khal Drogo fala, não, tu quer uma coroa? Não, vamos te dar uma coroa, pô. Ele pega um monte de ouro, larga dentro de um caldeirão que tava fervendo comida deles ali, derrete aquela porra, enquanto o Viserys está sendo segurado, e o Khal Drogo olha, pega aquilo ali na mão, tava no fogo, ele pega na mão e fala assim, ó, derreteu o ouro, tá? E ele pegou na mão, derreteu o ouro. Na verdade que o ouro derrete fácil, né? Ele olha assim, ó, fala, ô meu irmão, tu queria uma coroa, coroa é feita de ouro, tá aqui a tua coroa. Ele vira no Viserys, matando o Viserys, que foi fervido, o ouro grudou nele. E é bem simbólico, né? Tipo, é aquele cara lá da Grécia que morreu virando ouro, esqueci o nome agora. E a Daenerys olha e fala assim, ó, é isso aí. Ele não era um dragão. E o que acontece? Daenerys fica ali, o Khal Drogo e ela vivendo felizes, só que um cara meio que ataca, né, a Daenerys, porque assim, os Dothraki tinham um costume, entravam na vila, matavam todo mundo, sequestravam a galera, faziam uma desgraça, Game of Thrones no nível mais 18 possível, e assim, a Daenerys vai mudando isso, ela começa a salvar as mulheres, e fala que se os caras quiserem tchaca-tchaca na buchaca, vão casar. Ela começa a dar ordens de rei, sabe? Se torna uma rainha, começa a tornar os costumes deles meio que costumes que teria em Porto Real, sabe? E aí o Khal Drogo gosta, mas alguns homens deles não gostam. E atacam o Khal Drogo, que ele vence a briga, mas estava com um ferimento aqui. Ela conheceu uma mulher que tinha uns dons de bruxa ali e pede pra curar. Ela vai tentando curar ele, só que aí a bruxa fala, ó, esse cara aqui, esse pessoal aí, já fizeram muita coisa ruim pra nós, cara. Eu tô nem aí se ele morrer. Mas eu posso fazer um feitiço que prenda ele à vida. Só que assim, é magia negra. Vaza daqui com teu filho e vai ser uma vida por outra. Ela mata um cavalo, começa a fazer um feitiço ali, só que o feitiço não exigiu a vida do cavalo pela vida do Khal Drogo. Exigiu a vida do filho da Daenerys pela vida do Khal Drogo. O que aconteceu? A Daenerys entrou na tenda, tentou salvar o bebê, tentou salvar o Khal Drogo. O que aconteceu? Ferrou tudo. Ela perde o bebê, o Khal Drogo morre, só que os ovos de dragão dão um sinalzinho. Aí fica bem entendível, tá?
que o Khal Drogo entrou num dragão, o bebê dela entrou no outro, e uma parte da Daenerys se prendeu ao último dragão. É o que dá a entender, tá? Não vou dizer que foi isso, é o que dá a entender. Por que eu digo isso? Porque a Daenerys faz uma pilha de funerária, decide matar a véia enquanto faz uma pilha funerária pro Khal Drogo, e no finalzinho ela entra no fogo. E todo mundo acha que ela morreu. Amanhece, o pessoal começa a olhar ali, né? O Mormon tá super preocupado, ele não dormiu, ele ficou esperando, o resto do pessoal dormiu ali, assim, depois. Enquanto está amanhecendo, a Daenerys aparece completamente nua, com 3 dragões nas costas, vivaços. E assim termina a primeira temporada. Mas, calma lá que tem mais um núcleo pra nós. Que é o núcleo onde a guerra começa. Enquanto rolava isso tudo com a Daenerys, o Eddard Stark foi morto em praça pública. O Robb Stark foi exigido ele ir lá e jurar lealdade ao rei Joffrey. E meio que fazendo assim, ele não seria morto e poderia governar o norte lá como Lorde. Só que o que aconteceu? O Robb falou, eu vou ir, só que eu vou com um exército atrás dele. E ele vai de atrás e começa uma guerra. Ele vai vencendo todas as batalhas. Ele é inteligente, ele tem menos gente, mas ele vai conseguindo. Ele captura o Jaime Lannister. E ele nos é apresentado também o Tyrion, aqui fica mais evidente. O Tyrion, meio que nesse meio tempo, o Tyrion foi preso, ganhou um amigo, né, chamado Bronn, que lutou por ele. Esses dois começam a construir ali. Meio que ele não é igual aos irmãos, não é igual ao pai. Ele é mal visto por ser um anão, então ele é meio que um Lannister, mas ao mesmo tempo é meio que rejeitado. Ao tanto que ele fala pro Jon Snow que um anão é a mesma coisa que um bastardo e um criminoso. Então o Tyrion vai, meio que a gente acompanha a história dele, onde ele vai ajudando todos os lados, sendo super inteligente e agindo por baixo dos panos. Aqui ele conhece também a Shen, se apaixona por ela, conta uma história muito triste, onde o Tywin Lannister, que é o pai do Tyrion, ele meio que o Tyrion se deixa apaixonado, tudo e tal. Só que, como o pai dele não gostava dele, ele pegou a mulher e falou assim, ó, seguinte, ela era uma prostituta e... Eu vou resumir essa história do melhor jeito possível. A mulher deu pra várias pessoas, enquanto o Tyrion assistia, por ordem do pai dele. Então meio que ele sofreu a vida sendo rejeitado. O Tywin Lannister aparece aqui, ele cortando um cervo. Aliás, essa cena foi real, o ator fez isso real, tá? É apresentado que ele é um cara meio que vive no ouro. É um cara rico, tem dinheiro pra caramba. E ele é um cara meio que entende os dois lados. Ele fala que o Joffrey fez uma cagada de ter matado o Ned Stark, mas que agora a guerra tá continuando e ele está perdendo. Então o jeito é tentar um acordo com o Robb por o Jaime ser sequestrado, né, virou um prisioneiro de guerra, ou tentar ir lá salvar o Jaime na base da porrada. E nesse meio tempo o Robb tá vencendo, se reúne com a mãe, decide continuar ali, faz uns acordos para passar, se torna... Né, ele faz um acordo com o cara para se casar com a filha dele. E meio que o Norte proclama o Robb rei do Norte. Tirando assim Porto Real e o norte do mesmo mapa. E no fim, a primeira temporada faz todo mundo perder. Porque o Robb tá ali, se torna meio que um rei, mas ele perdeu o pai, perdeu os irmãos, tá ferrado. Essa guerra aí, apesar de ele estar vencendo, deixa ele meio que ferrado. A Daenerys perdeu tudo, começou a ter uns dragões lá, mas tá no fim das éguas. Porto Real tá perdendo. E assim termina a primeira temporada. Sendo bem sincero, é uma temporada muito boa. Nossa senhora, pensa que temporada boa, meu Deus do céu, como essa série era boa de começo. A primeira temporada pode ter alguns momentos monótonos. Como eu disse pra vocês, ela é uma nota 8. Ela tem momentos que são bem monótonos. Mas mesmo assim, ela é um conceito assim, ó, todo mundo trai todo mundo.
Todo mundo é... Não, tu não pode confiar. O protagonista da temporada morre no episódio 9. Aí a Daenerys parece ser a nova protagonista, mas perde tudo. Então tu não entende o que acontece. É uma história sendo contada que tu acompanha, tu fica preso. Tu inicia o primeiro, o segundo episódio, tu vai no terceiro, quando tu vê tu já tá no 9, quando tu vê tu já passou o dia, tu não pode assistir. Então é isso. Esse projeto desse vídeo, ele exigiu mais trabalho. Por isso que eu tô desde outubro falando que eu ia fazer. Ele saiu agora em janeiro. Saindo em fevereiro, na realidade. Tô fazendo ele em janeiro ainda, mas vai sair em fevereiro. E ele é muito complicado de fazer, porque é muito núcleo pra resumir. Eu quero deixar mais natural possível. Eu quero lembrar de coisas enquanto eu tô falando, mas eu acho que eu resumi tudo que tinha que resumir. É muito bom. É uma temporada nota 8. E eu vou reassistir a segunda, vou trabalhar nela também, pra trazer pra vocês. E é isso. Valeu, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o seu like. Vai aqui na descrição, tem o LSS, onde é que eu estou jogando jogos. E depois eu vou trazer o vídeo desses jogos pra cá. Muito obrigado por ter assistido. Tem o Instagram da Black Dark aqui, pra você seguir, conversar com a gente. Então, muito obrigado, valeu, falou, tchau!